Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Graça e paz, meus amados irmãos e minhas irmãs, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um Atos 8. Antes da gente começar o nosso estudo, deixa eu explicar para você o que é o Atos 8. É o nosso projeto da Igreja Batista da Lagoa, localizada aqui na Lagoa do Araçá, na cidade de Recife. É o nosso projeto onde a gente vai estudar e nos aprofundarmos cada vez mais no estudo da palavra. Todas as semanas, nesse mesmo dia, às quartas-feiras, às 8 horas da noite, nós vamos estudar um capítulo da Bíblia, um capítulo por semana. Esse é um projeto que vai durar anos. E é igual uma série que você está assistindo. Então, se porventura você ainda não tiver assistido o Atos 8 do Gênesis 46, Gênesis 45, eu recomendo que você pause esse vídeo, você assista os outros e depois você venha para cá, para que você possa dar continuidade nos seus estudos. A gente não vai te dar spoiler, tá bem? Então não se esquece, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo canal. E justamente por falar em canal, é que eu queria também te pedir, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você aperte aqui embaixo no botão, uma tarja azul, vermelha, perdão, chamada inscrever-se. Você clica aí e ao lado você ativa o sino de notificações. Por quê? Aqui nesse canal, além das transmissões do Atos 8, nós também realizamos as transmissões dos nossos cultos. Então nós temos cultos presenciais aos domingos, a partir das 17h30.
Então você que por acaso não é da cidade do Recife, não é nem de Pernambuco, mas gosta da nossa igreja, gosta de consumir o nosso conteúdo, ativa o sininho das notificações, porque a partir do momento que a gente começa as nossas transmissões, você recebe a notificação e você também pode cultuar junto com a gente de forma digital, tá bem? Então, cultos presenciais domingos às 17h30. Espero que Deus te abençoe. Aqui embaixo também temos os links para as nossas redes sociais, para o nosso Instagram. Nós também temos um e-mail. Se você está assistindo o Atos 8, de repente ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma sugestão, quer falar com alguma das pessoas que vem aqui trazer a mensagem, manda mensagem. Você pode mandar tanto pelo Instagram quanto pelo e-mail, que está aqui embaixo também específico, para você mandar suas dúvidas, suas sugestões, seus comentários, feedbacks. E vai ser uma honra para a gente ouvir o que esse projeto, que o Atos 8 tem feito na sua vida, na vida de algum familiar seu. Amém? Para a gente começar, vamos fazer aquela nossa oração. Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar, queremos te agradecer por essa oportunidade de comunhão que estás nos dando. Deus, no teu santo nome, que a tua graça permaneça sobre esse lugar, que a gente possa ser apenas o canal para que a tua mensagem seja levada e seja entregue a todos os nossos corações, tanto no meu quanto das pessoas que aqui estão ouvindo essa mensagem, seja agora, seja em qualquer dia, em qualquer horário. Que a tua palavra ela possa permanecer, perdurar e reverberar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Hoje a gente vai estudar, melhor dizendo, o capítulo 47 do livro de Gênesis. A gente está se aproximando do final, agora só vão ficar faltando os 3 últimos, 48, 49 e 50. Mas o capítulo 47 de Gênesis, ele tem algumas características muito importantes, algumas curiosidades também muito interessantes, que é importante a gente saber. A gente vai fazer aqui algumas analogias e eu queria que vocês prestassem muita atenção, principalmente nos primeiros versículos do Gênesis 47, tá? E aí vamos começar a nossa leitura. Para a gente entender esse contexto, né, até porque texto sem contexto vira pretexto para as pessoas deturparem a palavra de Deus, a gente precisa entender como começa o capítulo 47. E para a gente entender como começa o capítulo 47, a gente tem que olhar para o capítulo anterior. Por isso que eu disse, se você ainda não assistiu o estudo do Gênesis 46, pausa o vídeo e volta para assistir o do Gênesis 46. Mas, sem querer dar muito spoiler, o capítulo 46 termina, os irmãos de José, a seca, né, por toda a terra, ele já tinha avançado, e aí os irmãos de José precisaram ir até a terra do Egito, porque, como vocês sabem, era o único lugar onde havia sido guardado e reservado mantimentos, sementes e trigos. E aí esses irmãos de José eles vão até lá, justamente para pedir ao então seu irmão José, coisa que eles ainda não sabiam, mantimentos, fazer trocas, comprar esses alimentos, que era isso que estava acontecendo, um grande administrador como José foi. E nessas idas e vindas, José se revela aos seus irmãos e diz, eu sou José, eu sou os irmãos de vocês. Então, muito provavelmente, se fosse qualquer outra pessoa, eu vou falar por mim, eu teria dito, eu sou aquele cara que vocês venderam, passava na cara mesmo, agora eu sou o governador aqui e vocês têm que me obedecer. Mas essa não era a característica de José e essa também não pode ser uma das nossas características. Mas aí José ele se mostra aos seus irmãos, diz, eu sou os seus irmãos, eu sou o irmão que foi vendido, amo vocês, libero perdão, não tem problema algum. E aí José pede para que eles voltem até o seu lugar, que tragam a sua família. Inclusive, o próprio faraó, né, no capítulo, voltando um pouquinho mais, no capítulo 45, ele diz, a partir do verso 16, quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos os seus conselheiros se alegraram. Disse então o faraó a José, diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e suas famílias. Eu lhes darei o melhor da terra do Egito e vocês poderão desfrutar a fartura dessa terra. Mandem-nos também levar carruagens do Egito para trazerem suas mulheres, seus filhos e o seu pai. Então, além de ser um desejo de José, foi um pedido do faraó. Né? José era muito querido pelo faraó. E tanto por esse motivo, o faraó quis satisfazer o desejo de José. José honrou aquele faraó. Perceba que honrar aquele faraó não significava que ele estava virando as costas para Deus. Muito pelo contrário.
pela interpretação dos sonhos, pelas excelentes qualidades e os dons que José tinha, o faraó reconhecia a autoridade de Deus na vida de José. E aí um ponto muito importante que a gente precisa saber é que esse faraó da época de José não é o mesmo faraó da época de Moisés, tá? Que a gente vai estudar no livro de Êxodo. São faraós completamente diferentes. Esse é um pouco mais maleável com a história. A gente sabe que o faraó da época de Moisés é aquele que persegue o povo, que castiga e tudo mais. Então, esse é um comentário que a gente precisa ter em mente, tá certo? E aí é assim que se termina. Os irmãos de José retornam à terra de Canaã, pegam de volta Jacó, pega toda a sua família, os seus filhos, seus descendentes e levam para a terra do Egito. A Septuaginta, que é o texto original, vai dizer que somente os descendentes de Jacó, sem contar mulheres e crianças, eram aproximadamente 75 pessoas. Jacó, seus filhos e os descendentes. Então, a gente pode, por baixo, arredondar para a volta de 100 a 120 pessoas, tá? Dizem os teólogos da época. Então, foi uma quantidade considerável de pessoas. E perceba, eram estrangeiros para a terra do Egito. E mesmo sendo estrangeiros, o faraó mandou que buscassem para oferecer tudo que tinha de melhor naquela terra, por amor à vida de José. Certo? E aí esse é o contexto que termina. E aí quando esses irmãos de José, eles chegam lá na terra do Egito, os versículos 33 e 34 do capítulo 46, que é esse contexto inicial, José dá alguns direcionamentos para os seus irmãos. E ele diz o seguinte, quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam-lhe assim, teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhe será permitido habitar na região de Gozém, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Então, os irmãos eles não chegam desamparados, José já estava naquela região, José já conhecia como funcionavam as leis daquele lugar e ele dá os direcionamentos corretos para os seus irmãos, para que eles possam entrar de uma forma correta dentro daquele lugar, daquela terra estrangeira. E aí vamos começar a leitura do nosso capítulo 47, amém? Capítulo 47, a partir do verso 1. E aí a gente pode dividir em 3 partes, melhor dizendo, essa nossa leitura do capítulo 47, tá? A primeira delas é a que Jacó se estabelece no Egito, que vai do versículo 1 ao versículo 12. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Guarda esse versículo 2, tá? Apresentou 5 de seus irmãos. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? E eles lhe responderam, teus servos são pastores como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que teus servos se estabeleçam em Gozém. A primeira parte, e muito importante, que a gente precisa frisar, é o seguinte. Lembra que eu falei que eles eram de Canaã e eles foram ao Egito por conta das circunstâncias? O versículo 4 é muito claro quando ele diz, viemos morar aqui por uns tempos. Algumas passagens, acredito que na Bíblia de alguém que está assistindo deve ter, diz, viemos peregrinar nessa região. Aquele povo, ele sabia que aquela terra não era o seu lugar. O lugar dele, a terra prometida, era Canaã. Eles estavam no Egito apenas como passagem por um período de deserto, por um momento de perturbação. Então, eu e você, a gente não pode simplesmente duvidar de Deus. A gente não pode começar a duvidar dos planos que Deus tem para a nossa vida, porque a terra prometida, o nosso lugar, ele está lá para nós. Tá? O deserto, as provações, as dificuldades podem nos conduzir a uma região que não é a nossa, mas a gente vai peregrinar. A gente não vai ficar naquele lugar, porque aonde tem a terra prometida, onde é que Deus nos direciona, aquele sim é o nosso lugar. E os irmãos de José, a família de José e Jacó sabia que ali não era o seu lugar. Tanto que no final desse capítulo, já dando um spoiler, a gente vai ver que Jacó pede para voltar, retornar à terra prometida, porque ele sabia que lá sim era o seu lugar. Amém? Vamos continuar a partir do versículo 5. Então o faraó disse a José, seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição.
faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixem-os morar em Gozém. E se você vir que alguns deles são competentes, coloquem-os como responsáveis pelo meu rebanho. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó então respondeu ao faraó: são 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Essa é a primeira parte, certo? Que a gente consegue dividir, desmembrar esse de capítulo 47 do livro de Gênesis. Só que tem algumas coisas muito importantes que a gente precisa saber. A primeira delas é que, perceba, imagine o cenário. Hoje a gente está num momento onde a gente vê muitos imigrantes. A gente vê a perseguição que acontece na região da Ásia, na Arábia Saudita, naquela região. A gente vê muitas pessoas que fogem do seu país porque precisam viver, precisam sobreviver, melhor dizendo. Precisam ter o que comer, precisam ter o que beber. E imagina essa situação, toda a família de José, o pai de José, a família de José, está em um lugar na terra de Canaã, que era e é a terra prometida deles, mas que passava por um momento de dificuldade muito grande. Então esses imigrantes, assim dizendo, eles vão até a terra do Egito simplesmente procurar para ter o que comer. E perceba que em algum momento, alguns desses irmãos se transformaram em pessoas que trabalhavam para o faraó. Perceba a virada de chave que houve, de imigrante, de uma pessoa que está perecendo a ser um contratado do reinado de faraó. Ele servia braçalmente, não de coração. Mas o que eu estou dizendo é que, por mais que ir ao deserto possa ser algo que pareça tenebroso ao meu coração e ao seu coração, muitas vezes o deserto se faz necessário. Sabe, Jesus jejuou no deserto. Ele foi tentado no deserto e venceu a tentação no deserto. Quando ele queria orar, ele se afastava das pessoas. Sabe, às vezes a gente considera o deserto um lugar de solidão, mas na verdade é um lugar de solitude, não um lugar de solidão. É diferente. Na solidão a gente está sozinho, na solitude a gente contempla o sol para que Deus se manifeste de forma única e exclusiva na minha e na sua vida. Então muitas vezes ir ao deserto se faz necessário no momento que a gente está passando na nossa vida, porque no deserto a história pode mudar. Sabe, José foi vendido no meio do deserto. E no meio do deserto, onde ele tinha sido vendido, ele foi posto como governador daquele lugar. Então a gente precisa fixar isso, guardar essa mensagem na minha e na sua vida. Um outro ponto muito importante que eu pedi para que eu e você a gente prestasse atenção, aleluia, foi no versículo 2 do capítulo 47. O versículo 2 diz: depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Glória a Deus. José, ele tinha 12 irmãos. Quando os irmãos chegam lá no Egito, José dá os direcionamentos. Quando o faraó perguntar, você vai responder assim, assim e assim. Só que na hora de apresentar os irmãos ao faraó, José leva apenas 5 dos seus irmãos. Por que 5? Eu estou dando aleluia e glória a Deus porque faz muito sentido para a minha vida e espero que também faça sentido para a sua vida que está assistindo. José poderia ter levado todos os irmãos. Em primeira instância, eu pensei, não, ele levou 5 porque a chance de alguém falar besteira era menor. Se eu levo os 10, alguém poderia deixar soltar alguma coisa. E aí eu vou levar menos irmãos, porque aí a chance é maior de dar certo. Mas a gente consegue observar o número 5 em alguns outros momentos da Bíblia também, da passagem. Sabe, o faraó ele poderia simplesmente mandar prender, como ele fez com José. O faraó poderia simplesmente dizer, eu não vou ajudar essa família. Tá, José é meu governador, parabéns para ele, mas eu não quero ajudar. São estrangeiros, são imigrantes. Mas o faraó teve graça sobre a vida deles. Sabe, o faraó, assim como ele se agraciou com a vida de José e o que Deus fazia através da vida de José, o faraó também se agraciou com os familiares e os parentes de José, dos seus irmãos. E José levou 5 dos seus irmãos. O número 5 ele representa a graça.
Aleluia. Sabe onde a gente encontra o número 5 algumas vezes? Davi matou o gigante Golias com 5 pedras. Deus agraciou a vida de Davi. Deus agraciou o povo de Davi. Quando Jesus estava aqui na terra e tinha uma multidão com fome, ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Jesus teve graça em carne e osso, como nós somos e estamos aqui hoje. Assim como em carne e osso, ele também venceu a tentação no deserto, para mostrar que eu e você também, como carne e osso, também podemos vencer. Com carne e osso, ele agraciou a vida daquela multidão. Quando a gente volta um pouquinho mais, no capítulo 45, e a gente vai para o versículo 22, Benjamim, o primogênito, diz o seguinte: assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. A cada um deu uma muda de roupa, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. Benjamim era o primogênito. Em outras palavras, a graça estaria sendo perpetuada na vida daquele que ainda viria, na vida de Benjamim. Além disso, além de 5 peças de roupa, o cesto de Benjamim foi o cesto que tinha 5 vezes mais comida, perpetuando a descendência, perpetuando aqueles que deveriam habitar na terra de Canaã. E o último, com certeza deve ter muito mais, mas a última analogia com o número 5 que eu queria fazer, e que tem essa representação da graça. Lembre-se da crucificação de Jesus. Jesus foi ferido 5 vezes. 2 em suas mãos, 2 em seus pés. E a 5ª, antes dele dizer está consumado, na verdade, quando ele diz que já está consumado, os soldados eles pegam a espada e ferem o seu corpo, para ver se Jesus de fato estava morto. E eu não estou nem contando a coroa de espinhos. É por isso que representa a graça. Não existe graça maior, não existe ato de graça maior do que Jesus que se crucificou naquela cruz, para que a gente pudesse estar aqui hoje. Sabe, a morte por crucificação não era para ser rápida, era para ser uma morte lenta. Os estudos romanos dizem que normalmente as mortes por crucificação, algumas levavam semanas, porque eles queriam ver o preso sofrer a coroa de espinhos, mas a dor de Jesus era tão grande que ele não passou esse tempo todo. Sabe, imagine que sobre ele estavam todos os pecados do mundo. Os meus, os seus, o dos nossos antecedentes, o dos nossos sucessores. Esse é o maior ato de graça que a gente vai poder ouvir. E é somente pela graça de Deus que nós estamos aqui. No Salmo 6, Davi vai dizer: Senhor, a tua graça é responsável pela minha salvação. Eu preciso da tua graça. Davi chora e diz que o meu leito está cheio de água, com as lágrimas que eu derramo, ouvindo a tua graça e vendo a tua graça. O mesmo Davi que derrotou o gigante Golias com 5 pedras. É muita graça. Então, meus irmãos, que a gente possa entender, e esse é o intuito do Atos 8. Muitas vezes a gente olha detalhes da palavra e diz, 5, 7, 8, 9, de manhã, de tarde, de noite. Mas a partir do momento que a gente pede o direcionamento de Deus, e eu também peço para que você, quando for meditar nas suas escrituras, meditar na palavra de Deus, peça a revelação de Deus. Pai, fala comigo. Para que você possa entender e ter em mente que tudo na Bíblia se encaixa. E que hoje nós estamos aqui por conta dessa graça. Amém? Partindo para a parte 2 do capítulo 47, a gente vai ver que é justamente quando se iniciam os anos de fome, tá? Então, lendo a partir do verso 13, não havia mantimento em toda a região, pois a fome era perigosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida.
não nos deixes morrer só porque nossa prata acabou. E José lhes disse: tragam então os seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, eles os sustentou em troca de todos os seus rebanhos. O ano passou, e no ano seguinte voltaram a José, dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que mais uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos já lhe pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e as nossas terras. Não deixeis que morramos e que as nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos e compra as nossas terras, em troca de trigo, e nós, com as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dai-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Versículo 20. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome o obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quando ao povo, José o reduziu à servidão, de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras do sacerdote não foram compradas, porque, por lei, esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra, mas vocês darão a 5ª parte das suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 das suas colheitas para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Então eles disseram: meu senhor, tu nos salvastes a vida. Visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. Assim, quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje: 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornarão propriedade dele. Então a gente vê que, mesmo já naquele lugar, a situação ela se agrava, a fome permanece, mas os dons e talentos que Deus colocou sobre a vida de José, para que ele se tornasse um excelente administrador, é posto em prática. José poderia simplesmente dizer: tá certo, vocês são nossos escravos, fica trabalhando aí, tá tudo certo. Mas aconteceu algumas coisas diferentes, tá? José, ele compra o rei do Egito, né, o faraó, compra aquelas terras, e além de comprar aquelas terras, ele diz: vocês vão plantar, a gente está dando as sementes, vocês nos dão 1/5 do que vocês plantarem, e os outros 4/5 permanecem entre vocês. Cuidem das suas famílias, daqueles que moram em suas casas. Muito provavelmente eles poderiam negociar entre eles, mas foi assim que aconteceu. E essa passagem tem algumas características, algumas curiosidades, melhor dizendo, muito importantes, que eu queria falar para você. Entre elas é o seguinte: enquanto os sacerdotes, tá, no reino egípcio, no reino de Faraó, possuíam a terra fixa e próspera, os sacerdotes da terra de Israel, da terra de Canaã, eram os únicos que não possuíam terras. Eles eram peregrinos em terras estranhas, mas em sua terra, na terra de Canaã, eles poderiam ficar. Mas além da terra de Canaã, eles não possuíam terra fixa. A segunda característica que eu quero passar para vocês é o seguinte: no reino egípcio, os sacerdotes foram os únicos que não foram comprados. A gente acabou de ler que os sacerdotes, pelo contrário, eles recebiam do faraó. No reino de Israel, no reino de Canaã, os sacerdotes foram comprados, mas eles foram comprados com o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, como a gente viu agora há pouco. Uma terceira diferença é que os sacerdotes aqui que a gente viu, eles não pagavam a 5ª parte. Eles não pagavam os 20% que José havia pedido e ordenado para aquele povo. Já os sacerdotes do reino de Israel, os sacerdotes escolhidos por Deus, eles pagavam o dízimo do dízimo. Eles eram sustentados, eles recebiam a 10ª parte que as pessoas já doavam, eles já recebiam para o seu sustento. E dessa parte do seu sustento, eles também tiravam o dízimo. Então era o dízimo do dízimo. Eles mostravam a sua submissão a Deus. Perceba que a gente viu 3 características distintas, não foi? Por quê? Porque no começo do capítulo 47 diz: viemos aqui passar alguns anos. Ou em outras versões, viemos aqui peregrinar.
Eles poderiam estar na mesma região, mas as características interiores os diferenciavam. Eles poderiam ser o único povo ocupando a mesma região, o mesmo espaço geográfico, mas o espaço espiritual era diferente. Quem era de Canaã sabia que era de Canaã, porque tinha contato direto com Deus e era separado desse povo. Quando Deus faz uma aliança com nós, Ele coloca algo que nos separa. Sansão, não corte o cabelo. Noé, não vai chover, constrói a arca. Faça o contrário do que o mundo diz. Então, se em algum momento da nossa vida Deus nos pedir algo que pareça ser o contrário da sanidade, oxi, como é que eu vou fazer um negócio desse? O mundo está fazendo isso, certo? O mundo pode fazer, mas o nosso mundo não é esse. O nosso mundo é outro. O nosso mundo é um mundo espiritual. Amém? Então, que a gente guarde isso. Mesmo no mesmo espaço geográfico, na mesma região, eles tinham características diferentes, que os diferenciava da sua essência e de quem eles eram. Agora que a gente já passou por esses dois pontos, a gente vai para a terceira e última parte do nosso capítulo 47, que na minha e na sua Bíblia muito provavelmente tem o título de O Último Desejo de Jacó. A partir do versículo 27 diz o seguinte: os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gozém. Lá adquiriram propriedades, foram prolíferos e multiplicaram-se muito. Jacó viveu 17 anos no Egito, e os anos da sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles na terra de Canaã. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou. Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Então, o capítulo 47, ele termina já retratando o final da vida de Jacó. Ele já sabia que sua vida chegaria ao fim. E uma outra curiosidade muito importante que a gente precisa entender é o seguinte: antes de José ser vendido, José e Jacó viveram 17 anos juntos. O período onde José é vendido, José vai para a prisão, José vira governador e a fome se inicia um período de 5 anos. Certo? Ao todo, até o presente momento, José já estava há 22 anos lá na terra do Egito. Antes de José ser vendido, José e Jacó passam 17 anos juntos. Quando eles se reencontram no Egito, eles também passam o mesmo período, mais de 17 anos juntos. Esse período, os primeiros 17 anos, foi importante para o desenvolvimento espiritual da vida de José. José cresceu ao lado de seu pai. Esses outros 17 anos foi necessário porque agora José estava no cargo de governador. E a figura do seu pai se transformou importante e de suma importância para que eles pudessem crescer juntos e que Jacó também pudesse ajudar o desenvolvimento de José e o desenvolvimento daquela terra. Amém? É mais uma curiosidade que a gente precisa focar aqui. Mas já indo para o final, o versículo 29 dessa passagem de 47, eu não sei se é do conhecimento dos irmãos, alguma deturpação da palavra, mas a gente está aqui com o intuito de mostrar a verdadeira essência da palavra de Deus. O versículo 29 diz: aproximando-se a hora de sua morte, Israel chama seu filho José e lhe disse: se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. E aí ele faz o pedido de não ser sepultado na terra do Egito, mas sim de ser sepultado em Canaã, junto com todos os seus descendentes. Ou seja, ele queria ser sepultado na sua terra, na terra prometida. E aí, botar a mão por debaixo da coxa. Tá, isso pode significar muitas coisas. Quem já viu alguma série, algum filme, quando estão recém-casados, né, que o marido vai entrar dentro da casa nova com a esposa, ele carrega. Então uma mão vai nas costas e a outra mão vai na parte inferior da coxa. Pode ser esse o significado? Pode ser o significado. Mas o significado verdadeiro da palavra de Deus é o significado de honra. Assim como aconteceu no capítulo 25, quando a gente viu Gênesis 24, se você ainda não viu, quem trouxe a mensagem foi o irmão Yudi, então você pode voltar aqui na playlist do Atos 8 e colocar lá Gênesis 24. O ato de colocar a mão por debaixo da coxa era um ato de honra, que não aconteceu somente uma vez na Bíblia, tá?
Apocalipse 19:16, e aí a gente já avançando, diz: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Essa foi uma visão que João teve do próprio Jesus, e sobre a sua coxa, o manto que cobria a coxa, estava escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a honra, é a posição. Sabe, Gênesis 24, como eu estava falando, Eliezer e Abraão. O juramento que o servo mais antigo fez com ele. Abraão pede para que o servo mais novo venha até ele, seja colocado em sua presença, e aí a Bíblia não fala, mas acreditamos que seja Eliezer, por ser um dos mais antigos, e na verdade o mais antigo, alguma passagem diz. Eliezer vai até lá e Abraão faz esse pedido: Eliezer, coloca a tua mão por debaixo da minha coxa e me honra. E ele faz o último pedido. Além disso, quando a gente vai para 1 Samuel, capítulo 9, versículo 24, diz o seguinte: e o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado, com tudo que estava sobre ela, e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: eis aqui está diante de ti o que te fora reservado. Isso acontece no momento que Saul estava sendo consagrado como rei, porque para Saul ser honrado e receber a honra, ele comeu a primeira parte do manjar, que era justamente a coxa. O mundo, ele pode pegar a palavra de Deus e deturpar. Inclusive, esse é até o papel de Satanás. Ele não tem o poder de criar nada. Ele muda o que já foi criado. Então, o homem foi criado perfeito, ele faz com que o homem peque. Com que eu e você, a gente escolha pecar. E o mundo pode deturpar a palavra de Deus, mas a essência da palavra ela não muda, assim como o nosso Deus não muda. Então, nessa passagem, nesse momento, significava honra. Em outras palavras, Jacó estava pedindo para que José o honrasse perto de sua morte. José honrou Jacó durante toda a sua vida, mas naquele momento específico, Jacó estava pedindo simplesmente para que José o honrasse, e de fato, José o honrou. A gente viu aqui no começo do capítulo 47 os 5 irmãos. E agora me vem à memória mais uma lembrança. Se você abrir mais uma aba, se você estiver na sua internet, ou se você, quando terminar essa transmissão pelo celular, colocar aí tabernáculo no Google, ou em qualquer outro aplicativo que você faça pesquisa, e você for ver a imagem de um tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo tem 5 colunas. A entrada do tabernáculo, elas são 5 colunas. E a divisão entre o tabernáculo e o Santo dos Santos são 4, é uma a menos. Mas a entrada do tabernáculo são 5 colunas. E era no tabernáculo onde a presença de Deus descia. Era onde o sacerdote tinha que entrar para ouvir o direcionamento de Deus pelo seu povo. Tem o propiciatório, que era um espaço vazio, e nada poderia ocupar aquele lugar, porque era destinado à manifestação de Deus. Então Deus derramava a sua graça, aleluia, Deus derramava graça sobre aquele povo no tabernáculo. E a entrada do tabernáculo, mais uma vez, são 5 torres que sustentavam o tabernáculo. Sabe, nós estamos aqui hoje por conta da graça. Nós estamos aqui hoje por conta de Deus. Nós estamos aqui hoje porque se não fosse Ele, a gente não tinha poder para fazer nada. Sabe, nós somos salvos por meio da graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, que a gente possa aplicar cada vez mais em nossas vidas as características de José, que a gente possa honrar o nosso Deus, honrar os nossos familiares, que a gente possa se lembrar que mesmo que a gente esteja em terra estranha, o nosso lugar é a terra prometida, o nosso lugar é o céu, é o nosso destino final. E esse é o meu desejo para a sua vida e para a minha vida nessa noite, para que a gente possa encerrar esse Atos 8 com uma oração, pedindo para que a manifestação de Deus e a graça dele se perpetue sendo derramada sobre as nossas vidas. Pai, no teu santo nome, mais uma vez queremos te agradecer por essa oportunidade que nos destes de estarmos aqui hoje. Pai, eu te peço, Deus, que a tua graça, que nunca nos falhou, continue sendo derramada todos os dias em nossas vidas. Que a gente possa ter a certeza de que estamos caminhando na tua direção. E que por mais que a gente possa ser enviado para um lugar que a gente não queira ir, por mais que a gente vá ao deserto, por mais que as provas venham e elas virão, a gente possa se lembrar que o nosso destino final é a terra prometida. Que a gente possa se lembrar que o nosso destino final é ao teu lado, sentado à tua destra do teu Pai. Deus, em nome de Jesus, é isso que nós te pedimos, para que o Senhor permaneça ao nosso lado, no teu santo nome.
Amém.